Sejam muito bem-vindos à nossa aula 3 da semana 3. Hoje nós vamos falar sobre uma parte muito importante, tá bom, gente? Hoje o conteúdo é sobre metodologias ativas. Elas estão presentes bastante nas provas, tá bom? Principalmente nas bancas que gostam muito de trabalhar a didática. Tá? E a verbena é uma dessas bancas, tá? Porque ela gosta de cobrar exatamente o que o professor precisa fazer para que o aluno possa aprender de forma mais significativa. Vamos entender agora um pouco, de forma mais direta, sobre cada uma delas? Não sei se você já ouviu falar na ABP, né, que é a aprendizagem baseada em problemas. Na ABP, o ponto de partida não é a teoria, né, é o problema. É basicamente o que nós estamos fazendo aqui. O aluno vai receber uma situação real e ele tem que fazer o que com essa informação? Ele tem que investigar, buscar informações, levantar hipóteses e discutir com um grupo para chegar então em uma solução. O professor, ele não pode ficar explicando, né, tudo o tempo inteiro. Ele media, tá? Ele vai estimular e vai conduzir a reflexão. É uma aprendizagem baseada na investigação. Temos o outro tipo de aprendizagem, que ela é baseada em projetos. Essa aprendizagem baseada em projetos, que é conhecida como APBJ, aqui os alunos vão, além de resolver os problemas, eles vão planejar, executar e avaliar um projeto completo, tá bom? Ou seja, com início, com meio e com fim. Esse projeto precisa ter uma ligação com o currículo e gerar um produto final. Uma apresentação, um relatório, pode ser por meio de uma ação concreta ou até mesmo uma construção. Essa é uma metodologia que desenvolve autonomia, trabalho em equipe e pensamento crítico. Sabe aquela ideia de formar cidadãos críticos e conscientes? Agora eu vou falar um pouco sobre a gamificação, né? Eu tenho uma colega que ela trabalha muito com jogos em sala de aula. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, né? Gamificação não é virar um jogo, tá bom? É pegar elementos que os jogos usam para motivar. Ou seja, pegar os desafios, pegar fases, os pontos, recompensas, feedbacks e aí então aplicar na aula para aumentar o engajamento. Quando bem feito, ela aproxima o aluno da clareza de metas e traz motivação. Mas, presta atenção. A gamificação deve sempre estar ligada ao objeto pedagógico. Não apenas distribuir pontos por distribuir, tá? Não é só ir lá e pegar. Tem que ter uma ligação com o objeto pedagógico da aula. Agora eu vou falar um pouco com você sobre a sala de aula invertida. Nas questões 24 a 29, nós vemos muitas, informações a respeito e questionamentos a respeito desse tipo de sala de aula. E aí, talvez você tenha dúvida com relação a isso. Ou talvez você nunca nem ouviu falar nesse termo, sala de aula invertida. Na sala de aula invertida, a lógica muda. O aluno, ele vai estudar o conteúdo antes da aula, geralmente por meio de vídeo, por meio de texto, áudio ou algum material enviado pelo professor, E aí, quando chega à sala, ele não fica somente ouvindo as explicações, o tempo todo. Ele realiza as atividades práticas, os debates, as resoluções dos exercícios, estudos de casos, experimentos, entre outros. Ou seja, em casa ele tem o contato inicial com a teoria e na sala ele faz a aplicação da prática, dúvidas e aprofundamento, tá bom? E isso exige do aluno, que ele faça um estudo prévio do assunto a ser estudado naquele dia. Isso lembrou um pouco, gente, o nosso projeto. Lembrou um pouquinho aqui do que nós fazemos, É o que nós chamamos de estudo reverso. Nada mais é do que quando você ouvir esse termo na prova, quando você lê e você se deparar com esse termo, você vai associar o quê? Ao código 100, que é o estudo reverso. Primeiro você vai aprender sozinho e depois você vai resolver junto conosco, Na questão 25, nós vemos as vantagens das metodologias ativas, será se tem vantagem dessas metodologias ativas, esses métodos ativos de aprendizagem? Eu mesma, gente, eu vou falar por mim. Essa é a maneira que eu mais aprendo, de verdade. Eu tenho mais facilidade em aprender com metodologias ativas do que passivas, tá bom? A grande força da metodologia ativa é que ela produz uma aprendizagem significativa. Não é somente aprender por aprender, ler por ler, mas a aprendizagem que tem um significado. E aí, então, você vai associar, símbolos e outras ideias mais e vai facilitar, a memorização e a aprendizagem do conteúdo.
O aluno, ele participa, ele discute, ele investiga, ele constrói, apresenta e aplica o conhecimento. E é o que nós fazemos com vocês, é aquilo que a gente sempre fala para vocês, né? Nós trazemos aqui o básico e vocês precisam aprofundar. Não pode ficar somente com isso. E aí, o que mais, gente, que pode acontecer e que vai acontecer com você? À medida que você vai estudando assim, você vai se conhecendo, se autoconhecendo. E você vai perceber que você ainda pode aprender de maneira diferente, né? Isso vai favorecer demais a você no momento da sua prova. Além disso, essas metodologias ativas, elas desenvolvem competências importantes previstas na BNCC. Quais são, Maria, essas competências importantes? Pensamento crítico, né, gente? A gente já sabe, formar cidadãos críticos conscientes. Por meio dessa metodologia, a gente coloca eles para pensar, não somente trazer, né, o conteúdo mastigado pronto para eles, mas mostra para eles que eles são capazes. É o que nós fazemos com vocês, mostrar que vocês são capazes. Autonomia. Gente, a melhor coisa é você não esperar por ninguém. Então você está criando, né, alunos, você está gerando alunos que são autônomos, a colaboração. Porque na metodologia passiva, é só o professor que vai lá e faz o trabalho dele. Na metodologia ativa, não. Há uma troca de informação, né? Eu vou lá e contribuo e eu vou lá e recebo também, né? Outra competência que é desenvolvida, né, que está lá na BNCC, é a resolução de problemas. Né? E é um problema, né, quando as pessoas não sabem resolver os problemas. Então, quando você deixa para ela, né, ela vai ter o quê? Mais facilidade de se desenvolver e resolver problemas e resolver. E à medida que ela vai fazendo isso, vai se tornando mais natural na vida dela. E a última competência que está lá na BNCC, que essas metodologias ativas elas vão desenvolver na criança, no aluno, né, é a comunicação. Porque se ela está o tempo todo lendo, né, ela está o tempo todo se movimentando, a mente dela está trabalhando, então ela vai ter o quê? Uma comunicação mais assertiva e mais dinâmica, tá? Gente, aí o que muita gente pensa? Aí o professor não trabalha? Não, gente, não é isso, muito pelo contrário. Não é menos trabalho para o professor, é mais planejamento intencional. Porque quando você tem uma metodologia passiva, você pega um planejamento tradicional, você vai lá, você aplica e é muito mais fácil. Às vezes você nem pensa, você nem estuda, você só vai lá e faz. Mas quando a sua metodologia ela é uma metodologia ativa, você tem que desenvolver o quê? O seu pensamento. Para que você possa trabalhar, né? E você vai trabalhar muito mais, porque todas as atividades, tudo que você fizer, vai ser de forma intencional. Na questão 26, nós vemos um pouco sobre o papel do professor nessas metodologias. Agora, o professor não faz mais nada, né? Não, gente, eu já falei um pouco sobre isso. O professor, ele não vai sumir, ele não vai virar um espectador que senta lá e fica lá esperando, né, o aluno fazer a aula dele, trabalhar por ele. Não é assim. Ele assume o papel de mediador, orientador e facilitador, tá bom? Ele acompanha o processo de aprendizagem e estimula que o aluno avance, ou seja, ele tá lá o tempo todo, ó. Não tá bom assim não. Você não acha que pode ser melhor? Ele vai estimular o aluno, ele não vai dar a resposta pronta. Então, assim, dá muito mais trabalho do que você ir lá, dar a resposta pronta e ir embora como se nada tivesse acontecido, né? Então a metodologia ativa, na verdade, ela requer mais de ambos os lados. Na questão 27, ela fala um pouco sobre a avaliação em metodologias ativas. Como é feita, gente? Como são as avaliações dentro dessa metodologia? Essa avaliação não pode ser somente uma prova final. Né? Lembra da avaliação formativa que a gente fala? Que ela é processual, que acontece ao longo do processo? Então é exatamente esse tipo de avaliação, né? Ela tem que considerar o processo, como o aluno participou, se ele participou, como ele desenvolveu, o que ele produziu, o resultado, né? Como ele se relacionou com os pares, ou seja, é uma avaliação mais completa e ainda mais justa, né? Não é somente o número. Ah, ele decorou. Falando de maneira técnica, ele sabe isso ou não sabe. É muito mais complexo, porque você vai precisar conhecer de fato o seu aluno para você poder avaliar. E para finalizar, eu vou falar um pouco sobre o objetivo das metodologias ativas. Qual é o objetivo? Para que servem essas metodologias, né? O foco dela não é decorar, como eu já falei, não é memorizar. É promover um ensino que desenvolva competências reais, como pensar com autonomia, resolver problemas, o trabalho em grupo, argumentar e criar novas soluções. O professor continua sendo essencial, gente. Ele não deixa de existir, ele não deixa de fazer o trabalho dele. Ele apenas muda de papel para que o aluno também se torne o protagonista. Então se torna uma aula mais interessante para o aluno e gera até mais ânimo para o professor. Tá bom, gente? Então, ficamos por aqui com as metodologias ativas. Essa é a nossa aula de hoje. Espero que você tenha compreendido e até a próxima aula.
Um beijo!